Carta aos Gálatas, capítulo de número 2. Quem encontrou, diga amém. Depois, passados 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo a Tito, e eu subi por uma revelação, e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, e particularmente aos que estavam em estima, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isto por causa dos falsos irmãos que se intrometeram e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, para nos porem em servidão, aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição, para que a verdade do evangelho permanecesse entre vós. E quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tenham sido no outro tempo, não se me dá, porque Deus não aceita a aparência do homem, esses digo, que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro o da circuncisão, porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para com os gentios. E conhecendo a Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, a graça que me havia sido dada, deram-nos as destras em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles à circuncisão, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também procurei fazer com diligência. E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque ele era repreensível, porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, ele comia com os gentios, mas depois que chegaram, se foram retirando, e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. Amém, igreja? Feche a Bíblia, coloque no banco, na cadeira, incline a cabeça. Senhor, eu te dou graças por essa noite, por esse culto especial, um culto, Senhor, marcado no céu, antes de ser marcado na terra, e que eu tenho certeza que deixará frutos aqui nessa noite. Senhor, me dê graça e inspiração, e na medida que eu estiver pregando, o Senhor tem liberdade para curar, para batizar com o Espírito Santo, para libertar as vidas e salvar as almas. E eu te faço um pedido extra: cerque esta igreja com a sua presença, e num raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para sumirem do montijo, porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória, que aqui será derramada. Fala conosco nessa noite, fica conosco, é o que eu te peço agora e sempre. E toda a igreja diz: os que podem, dê a Jesus uma linda salva de palmas, porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso. Querida igreja, noiva do Cordeiro, simpatizantes da nossa fé, amigos que vieram de perto ou de longe para esse culto, o texto que Jesus colocou no meu coração, e eu li com vocês, embora seja um texto longo, era muito necessário para vocês entenderem tudo aquilo que o Senhor falou comigo, e eu vou tentar transmitir para vocês aqui. A carta aos Gálatas, aí no capítulo 2, traz uma revelação que está mais nas entrelinhas do que no próprio escrito. O apóstolo Paulo, o pai da igreja da Galácia, o pai da igreja de Tessalônica, o pai da igreja de Éfeso, o pai da igreja dos gentios, homem escolhido por Deus, homem provado e aprovado por Deus, nem sempre teve uma vida abençoada entre os irmãos. A história de Paulo é envolta num manto de tristeza e de tribulação. Pense num homem que nasceu de uma família aristocrática, um homem rico, um homem que tinha no seu tempo aquilo que a maioria dos homens judeus não tinham, que era estudo. Paulo não era apenas um homem estudado, era um homem formado. A Bíblia diz que ele era doutor da lei, ou seja, ele era doutor em leis. Traduzindo isso, era um advogado, como o senhor, doutor Pablo Tatim. Paulo era um advogado, e não era apenas um advogado, como eu disse, de família aristocrática, ou seja, de uma família rica, de uma família que tinha status. E por isso, mais tarde, quase no fim da vida, em uma revelação que quase lhe custou a vida, ou melhor, que lhe salvou a vida antes que a sua vida fosse tomada, ele revela às pessoas que ele não era apenas judeu,
ele era judeu e também tinha cidadania romana, o que naquela época era extremamente raro, porque os judeus estavam escravizados pelo Império Romano, eram escravos, e no meio dos escravos havia um grupo bem seleto, bem pequeno, de pessoas que haviam rompido com esse status de serem escravos, e ascenderam ao ponto de Roma conversar com eles de maneira diferente. É desse povo que vem o apóstolo São Paulo. Paulo tinha um pequeno problema interno, carregava dentro da alma dele algumas crises que nós vamos ver ser revelada no seu comportamento, na sua forma de falar, na sua forma de existir no mundo. Estudando muito sobre Paulo, eu descobri que Paulo era um homem de 1,5 m de altura, 1,5 m, pasme, um homem que tinha uma cabeça gigante, era calvo por natureza, há quem diga que ele era caolho e manco de uma perna, e você ainda acha que você é feio. Então veja só, o homem que Deus resolveu levantar para mostrar ao mundo que é Ele quem faz. Eu amo estudar Paulo, porque Paulo divide um tempo, onde Deus veio ao mundo, pessoalmente em carne e osso, selecionou no meio de milhares de pessoas 12, estabeleceu para eles uma missão, e os 12 não foram capazes de cumprir a missão. Eu costumo chamar Paulo de um elemento surpresa. Paulo é aquele discípulo, aquele apóstolo que nem o inferno contava que Deus fosse levantá-lo. E por que foi que Deus levantou Paulo? Porque os outros 12 não tiveram paixão pelas nossas vidas. Nós, os gentios, quando você lê na Bíblia, a palavra gentil não tem a ver com gentileza, tem a ver com um povo pagão, com um povo que para os judeus era ignorado, para um povo que adoravam pedras, imagens e outras coisas mais. O Senhor Jesus havia dado uma palavra para eles antes de sair da terra. A última palavra que o Senhor deu a eles está em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 8. Descerá sobre vocês a virtude do Altíssimo, e vocês receberão poder para serem minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria, Judeia e os confins da terra. Pedro, Tiago e João, esse que aqui Paulo chama de colunas da igreja, acharam que o evangelho estava muito bom entre eles. Pergunte por quê. Só falo se todo mundo perguntar. Porque aconteceu com Pedro o sonho de todo pastor. Em 2 cultos, com 2 mensagens, Pedro fundou uma igreja com 8.000 membros. Vou falar de novo. 2 pregações apenas, 2 mensagens, mensagens de 15 minutos, não mais do que isso, porque foi o cálculo que eu fiz nas pregações. E ele ganhou 8.000 almas. Imagine os pastores que aqui estão com 8.000 membros. E isso Pedro, sem falar de Tiago, de João e dos outros que se esparramaram pelo mundo. Então a igreja nasceu poderosa. Pedro deu uma palavra de ordem e 8.000 membros pegaram todos os bens que tinham, venderam e colocaram aos pés de Pedro. Por uma temporada, os membros da igreja de Pedro viveram uma vida poderosíssima, abastados, uma vida rica, um sonho, um Éden na terra. Imagine quanto pode ser calculado o valor de imóveis, de pessoas, de 8.000 pessoas, que venderam tudo e colocaram aos pés deles. Então eles tiveram tudo, e por terem tudo, se esqueceram do ídolo de Jesus para nós, para os gentios. E como o Senhor percebeu que nós não seríamos alcançados pelo evangelho, Ele fez uma coisa que é um milagre. Ele pegou o maior perseguidor de crentes da história, ele pegou um assassino de crentes e transformou no maior garoto propaganda do evangelho. O seu nome? Saul de Tarshite. A nossa tradução na língua portuguesa, Saulo de Tarso. Conhecemos ele como o apóstolo São Paulo. Posso ouvir um glória a Deus por essa pequena introdução? É esse homem quem Deus vai levantar, e é a história dele que eu quero contar até chegar aqui na carta aos Gálatas. Porque o homem que escreve a carta aos Gálatas já é um homem experimentado, já é um pastor velho, já é um homem que plantou várias igrejas, e ele agora está diante do concílio da igreja de Jerusalém, e ele vai desabafar. Ele vai fazer o quê? Ele começa dizendo, há 14 anos atrás, quanto tempo, igreja? Não ouvi direito. 14 meses? 14 semanas? 14 o quê? 14 anos. Os outros que fizeram ele sofrer por 14 anos esqueceram, Fábio. Mas quem bate nem esquece, quem apanha não. E Paulo, quando ele tem uma chance para conversar com a igreja, ele fala assim, há 14 anos atrás, eu sei o que aconteceu.
Pedro, Tiago e João também sabem o que aconteceu. E eu fui estudar para ver o que aconteceu. Estamos no caminho da cidade mais antiga do mundo, quando o apóstolo Paulo, recebendo carta para matar os crentes, amparado por um séquito de guardas pretorianos, está indo, caminhando, até que no meio do caminho uma luz explode diante dos olhos dele. A Bíblia Sagrada diz que foi a glória de Yeshua, a glória de Jesus que veio diante dele. A glória foi tão poderosa que os homens que estavam ao lado dele, a guarda pretoriana, saíram correndo. Era para ele ter saído correndo também, mas ele era conhecedor das escrituras antigas, ele era um fariseu, e conhecendo as escrituras antigas, ele deve ter se lembrado do Salmo 139, para onde me fugirei eu da presença de Deus? Se eu colocar a minha cama no alto da montanha, lá ele está. Se eu colocar a minha cama no inferno, lá o Senhor também está. Para onde fugiria eu da presença de Deus? Sabendo ele que não dá para fugir da presença de Deus, ele usou a sabedoria dele para aplacar a ira de Deus. Digo eu, não a Bíblia. Jesus não foi ali naquele caminho para cegar ele. Jesus não foi ali para dar um puxão de orelha nele. Se eu entendo um pouco de Bíblia, Jesus foi ali para exterminar a vida dele. A intenção de Jesus era aniquilar, era matar Paulo, porque Paulo havia tocado na noiva dele. Paulo havia matado crentes, e não precisou matar muitos, bastou na primeira igreja que ele entrou, pegou os irmãos desprevenidos. A tradição diz que ele assassinou mulheres, assassinou crianças e velhos. Os que sobreviveram foram correndo pelas províncias e anunciando: está vindo aí um anticristo. Eu fico imaginando Jerusalém com 8.000 crentes. Se 8.000 crentes se levantam contra ele, eles teriam matado Paulo, mas 8.000 crentes se esconderam nas catacumbas, sumiram, porque o ímpeto desse nanico chamado Saulo, parece que ele era possuído por demônios de verdade, e ele foi assustando a igreja. E eu imagino Jesus sentado no céu à direita de Deus Pai, porque esse é o endereço dele hoje. A Bíblia diz que ele, onde estiver 2 ou 3 reunidos, ele está ali, mas ele está aqui representado pelo Espírito Santo. Fisicamente ou pessoalmente falando, Jesus está agora, nesse exato momento, assentado à direita de Deus Pai, aguardando o Pai dar ordem ao arcanjo, para que o arcanjo toque a trombeta, e depois da trombeta tocar, ele se levanta e vem buscar a igreja. Alguém acredita no arrebatamento? Se a trombeta tocar hoje à noite, daqui só 2 subirem, eu sou um, quem é o outro? Deixa eu ver. Então dá um grito mais alto do que esse aí, por favor. Pois bem, é esse homem que assusta a igreja, e como não tem ninguém para cuidar da igreja, para defender a igreja, eu imagino Jesus olhando para o Pai, dizendo: Pai, estão tocando na minha noiva. E Pedro, que andava com espada na cintura, que arrancou a orelha de soldados, se acovardou também, e todos se acovardaram. Então Jesus se levanta no trono, ele vai lá naquela estrada, ele para na frente desse nanico. A glória dele que invade aquele lugar é a mesma glória que saiu de dentro da arca da aliança quando matou Uzá, porque a glória de Deus, ela é incompatível com o corpo humano. Anote isso, a glória de Deus é incompatível com o nosso corpo. Nós pentecostais temos algum tipo de experiência com o mundo sobrenatural. Alguém aqui já sentiu a presença de Deus? Alguém já sentiu arrepio? Alguém já chorou? Alguém já pulou? Alguém já saiu correndo? Alguém já caiu aqui? O que é que acontece? A glória de Deus nos envolve, e o corpo humano, ele é incompatível com essa glória. Então Deus, por misericórdia, deixa a gente sentir só um pouquinho. Ele manda e retira, porque senão a gente é capaz de morrer. Nós temos lá no Velho Testamento um texto que a Bíblia diz que a glória de Deus entrou no santuário, e os sacerdotes não conseguiam ficar de pé para cultuar, porque a glória de Deus estava lá dentro. O que apareceu diante de Paulo foi a glória de Deus pesada, foi a Shekinah que saiu refletindo a glória de Deus. Quando tocou em Paulo, a primeira parte de Paulo que derreteu foram os olhos. Quando a Bíblia diz que as órbitas dos seus olhos foram sacudidas, no original diz: os olhos dele se derreteram, porque as partes mais sensíveis do corpo começam pelos nossos olhos, o globo ocular, depois vai para as falanges dos dedos, o nosso nariz são as partes mais sensíveis, a orelha. A primeira coisa que aconteceu com ele foram os olhos dele, o olho dele derreteu literalmente. Não era para derreter só o olho, depois do olho viria o cérebro dele, ele seria fulminado ali. Mas aquele nanico conhecia as escrituras, e ele sabia uma maneira de aplacar a ira de Deus.
Deus não respeita um homem quando ele está de pé, assim, de queixo inclinado para cima ou erguido. Mas se o homem for capaz de curvar o joelho, se o homem for capaz de dobrar os seus joelhos, a ira de Deus ela é retida. Os soldados romanos correram, Saulo caiu de joelho. Ao cair de joelho, Jesus segurou a sua glória, deve ter respirado bem fundo. Aí ele olhou para Paulo e disse: você sabe que eu estou num tempo de misericórdia. Então o que eu vou fazer com você, Nanico, é pior do que a morte. Aí Jesus grita uma frase que poucos crentes entendem: duro será para ti recalcitrar contra os meus aguilhões. Recalcitrar contra os meus aguilhões é dar coice, porque naquela época não prendiam os homens apenas pelas mãos, prendiam pelos pés. E as pessoas presas pelos pés para saírem, tentavam se esticar, chutando com seus calcanhares para trás. O Senhor disse: você vai tentar e não vai conseguir, porque você matou crentes. Então é sangue por sangue, mas eu vou usar você na minha presença. Eu vou te dar experiências que eu nunca dei a ninguém. E o meu corpo já começa a ficar arrepiado aqui. A mente do pregador, ela vai além, né? A minha voz está num tempo e a minha mente está em outro. Vou tentar traduzir para que você sinta o que eu estou sentindo também. Aí Deus pega aquele homem de 1,5 metro de altura, com problema nos olhos. Há quem diga que o problema na perna foi nessa queda no meio do caminho de Damasco. Esse homem é guiado pelo próprio Espírito de Deus para a casa de um amigo dele. E ele vai para a casa de Simão, o curtidor. E lá ele fica por 3 dias em jejum. Enquanto ele está jejuando aqui, a igreja de Jerusalém está se recompondo lá. Interessante, Fábio, é que o ministério, ele depende de obreiros. E quem consagra obreiros é o pastor presidente da igreja. O pastor presidente, auxiliado pelos pastores, os pastores dizem: pastor, esse irmão, essa irmã tem vocação. Aí o pastor vem, marca o dia da festa e unge. Sempre foi assim desde o início. Só que aqui acontece algo estranho. Ao invés de Jesus ir falar com o pastor presidente da igreja de Jerusalém, que era Pedro, ao invés de ele falar com João, o Senhor vai na casa de um profeta chamado Ananias, um ilustre desconhecido. O Senhor vai lá e diz: Ananias, pois não, Senhor, levanta, anota o endereço, rua chamada direita. O que tem nesse endereço? Tem um homem que eu quero usar. Leva azeite, porque eu vou ungir ele para o ministério. Eu imagino Ananias se levantando, pegando a pastinha de pastor, pegando o chifre com azeite e botando a mão na maçaneta da porta. E ao invés de ir cumprir o ID, ele faz uma besteira. Pergunte qual? Ele resolve perguntar para Deus o nome do homem que ele tem que ungir. Ele está com a mão na maçaneta e faz: Senhor, qual é o nome da pessoa que eu vou ungir? O endereço está aqui, mas o Senhor não me deu o nome. Aí Jesus, com muita alegria, diz para ele: vou ungir Saulo de Tarso. Quando Ananias ouve Saulo de Tarso, eu imagino ele fechando a porta, primeiro olhando para ver se ninguém ouviu aquela heresia, fechando a porta, tirando a pasta de cá, o azeite de lá. Senhor, o que foi, Ananias? Vamos conversar. Pois não, esse aí não é aquele? Uhum. O assassino? O assassino. O perseguidor? O perseguidor. Esse homem não presta, Senhor. Aí eu fico imaginando Jesus olhando para baixo, dizendo assim: cabra audacioso, a igreja é minha, eu sou Deus, eu escolho quem eu quero, eu escolho quando eu quero, e eu escolho da maneira que eu quero. Mas ele está dizendo para mim que aquele que eu estou escolhendo não presta. Então, para que fique registrado aí: Ananias, sim, Senhor, esse Saulo de Tarso não presta para vocês, porque a visão de vocês é tacanha. Vocês enxergam um palmo na frente do nariz. Eu enxergo o futuro. Para vocês ele não presta, mas para mim ele é um vaso escolhido. E só aqui daria uma pregação de umas 3 horas. Como, pastor? Eu poderia falar aqui como as igrejas no tempo moderno, infelizmente, não conseguem compreender ainda a forma como Deus trabalha. Muitas pessoas, muitas igrejas, muitos obreiros pensam que Deus trabalha com formas. Deus não trabalha com formas, Deus trabalha com formas. Eu já comi pudim no mundo inteiro. Quem já comeu pudim aqui? Eu comi pudim já em Israel, já comi pudim no Japão, já comi pudim em países da África. Muda o tamanho, muda o sabor, mas o formato do pudim é o mesmo. Qual é o formato do pudim? Redondo, com um buraco no meio. Por que todo pudim é assim? Porque ele é feito em uma forma.
Deus não trabalha com forma. Cada um de nós é um universo. Cada um de nós tem um talento e uma história. Cada um de nós fomos enviados a esse mundo para cumprirmos uma missão. E ainda que eu não entenda a missão que Deus tem na sua vida, eu preciso respeitar a missão que Deus tem na sua vida. O problema é que algumas pessoas, por causa dessa maldita forma, acham que todo mundo tem que ser assim, desse jeito. E não é assim que funciona. Deus não nos mede pela mesma régua. Cada um de nós tem um mistério com Deus. Gostei dessa palavra e do grito da irmã. Vou falar de novo. Cada um de nós é um mistério diante de Deus. E aí eu fico me perguntando como é que nós, depois que a gente se converte, antes de nos convertermos, somos lixo. E aí que depois que nos convertemos, depois de uma temporada na igreja, a gente começa a achar que nós somos donos do lugar. E a gente começa a ver as pessoas chegarem, a gente começa a colocar, não, aquele ali não presta. Aqui daquele jeito ali, jamais. A gente esquece de onde nós viemos, porque a nossa mente é condicionada a isso. E graças a Deus, Deus me libertou no meio dessa minha chamada, porque a minha chamada foi tão esquisita e a minha separação foi tão estranha, que até hoje, quando eu me reúno com as pessoas que me consagraram ao pastorado, a gente dá gargalhada. Porque eu fui o primeiro pastor do Brasil que não era pastor. Eu fui o primeiro pregador a pregar nos maiores eventos do Brasil, e o título era Pastor Marco Feliciano, e eu era diácono. Pastor, o senhor mentia? Não, eu só omitia. Eu cometi o pecado da omissão, mas assim, não era nem pecado, porque ninguém perguntava. Está aqui o pastor Marco Feliciano, dizia amém, tomo posse. Imagine que eu preguei em Camboriú, o Congresso dos Gideões. Esse ano eu vou completar 28 anos pregando naquele púlpito, para a honra e glória de Jesus. A primeira vez que eu preguei lá, eu era diácono, a segunda vez diácono, na terceira vez eu era presbítero, veja só. Mas o mundo inteiro me apresentava como pastor. Por que me apresentava como pastor? Porque me viam pregar e achavam que pela habilidade de pregação que eu tinha, eu já era uma pessoa reconhecida. Teve algumas pessoas que não queriam, se eu colocar seu nome como diácono aqui, ninguém vem para ouvir. Então a culpa nunca foi minha. Eu posso ter a culpa de ter aceitado, mas eu nunca saí falando, eu sou pastor, eu sou pastor. O dia que descobriram que eu não era pastor, a minha vida virou um inferno. E tudo começou porque o pastor presidente de um certo ministério perguntou de que convenção eu era, e eu nem sabia que tinha mais de uma. Eu falei, mas como assim? Você é dessa, daquela outra? Eu falei, eu não sei dizer. Falei, cadê a sua credencial? Aí foi o problema pior. Eu sou assembleiano, somos assembleianos, e o assembleiano estava lá, credencial de diácono. O pastor quase bateu o carro. Você é diácono, você é um mentiroso. Eu disse, nunca menti. Como não? Você fala para todo mundo que é pastor. Eu digo, prova, que dia que o senhor me viu falar que eu sou pastor? Mas você não falou, mas você não sou pastor. Mas por que você nunca disse? Ninguém nunca me perguntou. Mas você, por que você? Eu falei, bom, eu aprendi a receber profecia. Me falaram que tudo, que palavra de bênção a gente toma posse e guarda aqui dentro. Todo lugar que eu vou me chamam de pastor, eu pego e ponho aqui dentro. Interessante é que depois disso eu fui proibido de pregar no país inteiro, no Brasil todo. E eu me lembro que uma viagem que eu fiz ao exterior naquela época, porque eu tinha uma agenda no exterior, eu chorei a madrugada toda no avião, porque eu falava, Senhor, por que eles não perguntaram para mim como é que quando eu prego, o Senhor batiza com o Espírito Santo? Quando eu prego, o Senhor cura. Quando eu prego, as pessoas são tocadas, são transformadas. Porque ninguém nunca se preocupou com isso. Porque a religião fria, ela não se preocupa com a unção de Deus que está na sua vida. Ela se preocupa se você pode ou não pode ser manipulado. Se você pode ou não pode ser usado. Para muitos líderes, o que importa é se ele fala para você, senta, deita, rola, finge de morto. Se fizer isso, você é o melhor obreiro. Se não fizer isso, você não presta para eles. Ainda bem que Deus não é assim. E porque eu estou pregando isso, só Deus sabe. A igreja está cheia, tem muita gente que veio de fora. Eu sei que Deus não fala com quem está ausente, Deus fala com quem está presente. Por isso eu tenho uma palavra para te dizer, e essa palavra vem do céu. Anote aí, homem toma o que o homem dá. O que Deus dá para nascer um homem que tome. Se você é um desses obreiros que foi consagrado aqui na horizontal, se preocupe com o seu ministério, porque o homem que te deu aqui mesmo ele toma. Mas se você foi consagrado na vertical, vou falar de novo. Se foi Deus quem disse, esse é para mim um vaso escolhido,
Não tem homem na terra, não tem demônio no inferno, não tem anjo no céu que possa fazer Deus retirar a bênção e a unção que Ele deu sobre a sua vida.